Ok, ligando. Esperar a pessoa chegar. Ah, Fernando chegou. Olá, vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Esperar chegar um pouco mais gente. Enquanto Denise não chega para conversar conosco. Oi, Denise. Vamos lá. Denise, tudo bem Oi, aí? tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, só não tô te vendo, que eu acho que tá com a câmera das costas do seu celular. Ah, agora sim eu tô te vendo bem. Ok. Como é que você vai hoje, Denise? Na Que paz, saudade. meu Deus. Hoje foi uma história, porque nós tivemos que fazer um ensaio para a live de amanhã com o pessoal do México. E Caramba. aí eu não conseguia entrar, fazer o negócio do Zoom, né? Porque para mim isso é muito difícil. Mas, enfim, final, entre mortos e feridos, todos salvos. Ah, que bom. Essa questão de fazer tudo agora por internet é bem complicado mesmo. Aplicativos novos que a gente não está tão habituado para usar, é bem Habituado, é. complexo. Quando você começa a se familiarizar com um, já chega outro, né? Isso é verdade, isso é verdade. Então, É. enquanto o pessoal aqui está chegando, a gente tem um prazo limite de 1 hora para acontecer a live. Eu vou Sim. apresentar você para todo mundo. Tem algumas perguntas aqui que eu separei também, que a gente tem curiosidade para saber sobre a história do Teatro Lambe Lambe e dizer que é uma honra ter aqui você com a gente. E depois, a gente tendo tempo, a gente deixa aberto para as pessoas que estão nos acompanhando e quiserem perguntar alguma coisa, tá bom? Ok. Então, para quem estiver Só com a não gente aqui façam agora. perguntas difíceis que eu posso não saber. Claro, claro. Ok. Para quem está acompanhando a gente aqui, eu vou apresentar a Denise. A Denise, ela é pedagoga especialista em teatro de animação pela UFBA da Bahia. Ufa. Ela é filha e neta de brincantes populares, antigos escravos que foram alforreados, que trabalhavam também com teatro de bonecos, né, Denise? É bem por isso. Ela, isso. Ela criou o teatro de animação da Escola Sesc da Bahia. Ela também é co-criadora da Associação de Teatro de Bonecos da Bahia. E ela, junto com o Ismini Lima, ela criou o Teatro Ambilambe, numa parceria muito bonita, que é a linguagem temática da live que a gente vai falar hoje. Ela recebeu os prêmios de Tira Chapéu, em Canela, no Sul. Ela também recebeu o prêmio cultural Viva Junto, com a Ismini Lima. E ela também recebeu o troféu Puan, Laura de Freitas, da Bahia, pelo trabalho dela. E ela também recebeu, eu não tive que deixar de anotar aqui para falar também, o primeiro prêmio Anima Ah, Praça, do que a gente Anima tem Praça, isso, sim. Eu na tenho primeira ele edição. aqui, a primeira edição do Anima Praça, que Isso. eu esqueci. Ontem à noite eu estava me lembrando. Aí foi muita coisa. Que bom. Esse Foi uma foi o ideia. último, o Foi do ano último troféu passado. que nós recebemos. É que toda edição do Anima Praça a gente tem um plano de homenagear alguém que foi importante para a história do teatro de bonecos aqui no Brasil. E nós homenageamos você e a Yasmine Lima pela criação do Teatro Lambe Lambe, uma linguagem super potente que é brasileira. Então é isso, devidamente apresentada. Mais uma vez, uma honra ter você aqui com a gente. Smini está com um pouco de dificuldade com a internet.
Sim. Eu até tinha conversado com ela, mas eu espero que amanhã, pela manhã, ela já resolva isso lá com o pessoal. Mas ela está se organizando, porque lá é muito difícil. Ela mora nas montanhas, então é Sim, muito sim. difícil. Mas depois a gente conversa. Vamos Claro. lá. Vamos lá. Denise, antes da gente falar em si da história do Teatro Lambi-Lambi, acho que é uma curiosidade muito minha também, eu já conversei com você outras vezes, dentro da minha pesquisa acadêmica. Eu queria que você contasse um pouco pra gente da sua história, de como é que você decidiu trabalhar com teatro de formas animadas, um pouco antes do Teatro Lambi-Lambi, falar um pouco da sua família, que também tem essa coisa da ancestralidade dos bonecos. O que te iniciou dentro das formas animadas antes de a gente chegar no Teatro Lambi-Lambi, pra gente entender esse contexto histórico? Eu nem sei, porque eu já nasci sendo. Eu nasci, eu nasci numa família de de brincantes de samba de roda, de samba chula, de tocador. Meu avô era tocador de violão, de viola, ele tocava sanfona. A minha avó era pandeirista naquela época, falava tocadora de pandeiro. Eles iam muito, moravam no interior de Irará, iam muito para as batidas de fumo, como eles chamam, adultório, que hoje é mutirão. Então, eu fui criada nesse ritmo. E quando pequena, a minha mãe já fazia as bonecas de pano. Ela herdou da mãe, que herdou da mãe, e é uma questão de herança. Herança cultural, da ancestralidade dos negros, que faziam as bonecas de pano para as filhas da Sinhá, mas não podiam fazer para as suas próprias filhas. Para suas filhas faziam de abaiomi, né? Faziam de cabaça, faziam sabugo de milho, faziam de melancia, fazia de coco. Tem a história do teatro de coquinho, que a minha mãe fazia, o teatro de coquinho, e eu vivi desde a minha infância fazendo drama, brincando com drama. Ou seja, eram as apresentações de praças, apresentações de rua. A minha primeira vaia eu tinha 7 anos. Caramba! Uma bela de uma vaia. Fala um pouco pra gente como foi. A vaia era o seguinte, eu era muito destemida e todo mundo me chamava para fazer o papel da menina. Minha mãe solteira, ela não podia estar nos clubes, nas festas e tal. Quem podia estar era a minha avó, que era viúva. E aí eu e a minha irmã, que éramos convidadas. Como eu era muito espótica, como diziam, então eu sabia dançar, fazia as coisas, me convidaram. Mas devia ter uma inauguração de alguma coisa lá no interior e não me convidaram para fazer a menina, que ia contracenar com o palhaço. Convidaram a filha de uma pessoa rica. E aí, quando chegou no dia, a filha da pessoa rica não foi. Minha mãe tinha me dito, você vai, mas não vá, não suba no palco, porque você não ensaiou. Eu, tudo bem. E aí, quando chegou na hora, a menina não apareceu, gritaram, Dene está aí, chama a Dene, Dene está aí, chama a Dene. Aí chamou a Dene, botou o figurino em Dene, Dene foi. Quando chegou lá, enquanto o palhaço fazia as perguntas que era de praxe do meu cotidiano com ele, que eu já sabia responder, eu respondi, e aplauso e tudo mais. Quando ele começou a fazer as perguntas pertinentes à inauguração, eu não sabia nada. Aí lá vai vaia. E eu desci do palco desesperada. Aí quando eu cheguei embaixo, minha irmã disse, minha irmã, eu não te disse que tu não fosse, tu agora vai apanhar, mãe vai te bater. Mas eu não me lembro se eu apanhei. Então, assim, e outra foi a gente fazia as lapinhas. Eu não sei se você sabe o que é lapinha. Não. Presépios. Ah, sim, Presépios. sim, sim. Aqui no interior, em Irará, nós chamávamos de lapinha, que eram os presépios. E eram feitos, quem era rico, mandava vir as figuras de louça da cidade. Quem era pobre fazia de barro, ou seja, de argila. E nós íamos pegar argila onde? Na beira do rio. Sim. A minha mãe mandou a gente pegar a argila na beira do rio
E eu fui com a minha irmã buscar para poder fazer os elementos da lapinha, do presépio naquela época. Começou a ficar escuro, começou a chover, a trovejar, relampejar, e eu tomando banho no rio. E a gente dentro do rio tomando banho. E aí a minha irmã, como sempre, meu anjo da guarda, dizia, vamos, Dani, embora. Mãe vai bater em nós. Não vou agora não, não vou agora não. E mergulhando, e mergulhando. Quando cheguei em casa, uma bela sua. Então, coisas assim, do teatro de bonecos, do fazer teatral, daquela coisa que me encantava desde pequena. Por outro lado, tinha as festas, por exemplo, a lavagem, e tinha a festa dos caretas. E a minha mãe, que era bonequeira, que era brincante, ela nem sabia o que ela era, mas ela herdou aquela cultura, ela fazia as máscaras para sair no dia da lavagem. Sim. E a gente fazia, e eu aproveitava o papel, as coisas, e fazíamos bonecos para poder botar na mão e já brincar e cobrar das minhas amigas que eu não era boba nem nada. E aí foi. Quando nós saímos de lá e viemos para Salvador, morar em Salvador, eu continuei brincando com os bonecos. Aí tem uma parte que minha mãe era o quê? Uma mulher pobre. Vem para aqui, elas arrumam um marido, mas ela precisava ajudar na casa. E ela não sabia o que ela sabia fazer? Ou lavar roupa de ganho, ou fazer charuto. E eu, aos 9 anos, disse a ela, mãe, faça o charuto que eu saio e vendo. E na caixinha de sapato eu saía vendendo o charuto para ela, com meus cabelos vermelhos, saía vendendo, nós, 9 anos, mas brincava, cada charuto tinha era um personagem, e já brincando com charutos e já fazendo. E aí fui, entrei na escola, no ginásio, depois a gente faz o magistério, sempre fazendo teatro, entrei no grupo amador, sempre fazendo, criamos um grupo chamado Grupo Estalo, sempre com boneco. E quando formei, montei uma escola. E a minha escola, qual era o mote? O teatro de fantoches. Naquela época, a gente não falava teatro de animação. A gente fazia teatro de fantoches. E a gente fazia dentro daquele conhecimento que nós tínhamos, né? Do coquinho, do papel, do boneco de revista, até sombra nós inventávamos, nós fazíamos dessa forma. E muito era herança também, né? Que vinha da sua família, sim, como você falou. Sim. Vou embora para Brasília. Vou embora para Brasília. Lá eu faço um vestibular, faço para pedagogia, começo a estudar pedagogia, volto. Quando eu volto, retomo com teatro, entro na empresa Sesc, e essa minha companheira, irmã, que era outra pessoa, vai para o Rio de Janeiro e lá ela entra numa indústria chamada Cime Material de Brinquedos. E eles constroem brinquedos, dentre os brinquedos tinham os fantoches. Todo tipo de boneco, e cada grupo com sua história. Uhum. E ela encaminha para mim, eu compro, aí eu já era diretora do SESC, a gente compra e eu crio o teatro de boneco do SESC. Nossa, que bonita essa história. Crio o teatro de boneco do SESC, mas assim, com 3 profissionais, 3 funcionários, eu e mais 2 pessoas. E nós fazemos um trabalho bem didático, mas dentro dos princípios, daquele do circo, esqueci de dizer, fugi 3 vezes para o circo. Lá na minha cidade. Fugi e fui embora para o circo. Queria estar no circo, porque no circo tinha um teatro de bonecos. Aí, nesse ínterim, a gente forma um grupo de teatro de bonecos do SESC, e lá um dia, o teatro de bonecos salva a gente. Eu tinha uma diretora que me perseguia.
E eu tinha também uma companheira que me dizia assim, Deni, vamos botar isso na rua, esse seu trabalho é muito bonito, vamos botar na rua. E eu resistia, não queria botar. Aí nós fomos fazer, inauguramos o Iguatemi, com um espetáculo chamado O Palhacinho Dengoso. Inauguramos no Iguatemi, que lá era a Semana da Criança, fomos para o Dia do Comerciário, no SESC. Você sabe que é o boom, é a festa do comerciário para o SESC. Estou lá fazendo aquela coisa toda, fazendo o Palhacinho Dengoso, mas sempre nos meus trabalhos eu tenho uma coisa um pouco social, nós todos temos crítica. Sim, sim, é do cerne do Aí, artista isso. aí me disseram, o presidente está na janela. Aí eu disse, estou ferrada. Estou ferrada. Estou ferrada, meu Deus. 3 filhos para criar. Ele vai me botar para fora. Um casamento péssimo, 3 filhos para criar. Aí continuei, né? E quando chegou na segunda-feira, eu recebo um recado. Professora, o presidente quer a senhora amanhã, lá no gabinete dele. Disse, pronto, me ferrei de verde e amarelo. O presidente mandou me chamar. O presidente da época era Deraldo Mota. Uhum. Quando eu chego, estão todos os diretores, essa diretora que me perseguia, vários outros assessores e tudo mais. Eles iam inaugurar um projeto chamado No Mundo da Criança. E do que se aí, tratava? O Mundo da Criança era um projeto volumoso, um projeto audacioso, parecido com a Disney. Tinha tudo. Teatro, cinema, teatro de formas animadas, bonecão, tinha dança moderna, tinha todo tipo, todas as expressões que o SESC na época tinha, Uhum. ia ser inaugurado. Mas ele antes perguntou a uma professora de dança quem era eu. E ela falou, mais ou menos e tal. Aí ele olhou, quando eu cheguei, me sentei, era um jantar. Nem saber comer com aqueles garfos todos eu sabia, viu? Um bocado de garfo, um bocado de coisa. Aí essa professora Tânia disse assim, sente junto de mim, porque eu vou ficar olhando, você também olha. E aí, Maravilhoso. quando terminou o almoço, aí ele olhou para mim e disse assim, a senhora sabe por que a senhora está aqui? Eu disse, não tenho a menor ideia. Aí ele disse, a senhora vai estar no dia 5 de janeiro no Teatro Senac Pelourinho com um espetáculo de bonequinho. Aí eu olhei para ela, para minha amiga que estava do meu lado, aí ela disse, balançou a cabeça, disse, Tânia, sim, sim. A senhora diz o quê? O que a senhora me diz? Mas eu tinha estreado com o Grupo Estalo um espetáculo de um capítulo dos doces de Alice no País das Maravilhas. Que era E com era bonecos muito também. bom. Não, nessa época a gente fez ator e atrizes, Aham. teatro de humano. Sim. Aí eu disse, já sei o nome, já sei. Nós vamos estrear Os Doces da Rainha. Aí ele disse, fala de quê? É um capítulo de Alice no País das Maravilhas. Thales, eu não tinha nada. Era outubro, final de outubro, eu não tinha nada, eu não tinha elenco, eu não tinha nada. Aí, quando eu cheguei isso foi na segunda-feira, na terça-feira, houve um movimento, essa diretora mandou me chamar, e o que é que a senhora vai fazer, e e a gente já começou a chamar as pessoas, os artistas, o cenógrafo, as pessoas de qualidade aqui da Bahia, para fazer o adereço, e aí uma assessoria enorme, e eu procurando o cara para fazer o texto, que tinha sido meu diretor, que era o Tiago de Lima. Sim. Só que ele disse, vou fazer. Cadê ele fazer?
é hoje, amanhã, eu me sentei e fiz o texto. Escrevi o texto, encaminhei, e aí foi aprovado e tal, tal, tal. E nós, no dia 5 de janeiro, estávamos estreando Os Doces da Rainha e formalizando o teatro de formas animadas do Sesc. O Caramba. sucesso foi tanto que nós ganhamos uma folha do melhor jornal de Salvador, que é o Jornal à Tarde. Não sei por onde anda, mas não sei por onde anda. Mas assim, foi um sucesso. Um mês depois ele me chama e me diz: professora, o teatro é uma coisa linda. Aí eu disse a ele, mas é muito amador, viu? Seu Deraldo é muito amador ainda. O que a Ah, senhora está mas é fazendo? pelo que você fala, eu sinto que foi feito de muito coração, sabe? E eu acho que Sim, mas o fato. escute. Eu disse a ele, era amador. Aí ele me disse assim, o que a senhora está fazendo que não me dá profissional? Não, eu disse, é muito primário. Eu disse, por que a senhora não me dá ele mais secundário? Eu disse a ele, não quero lhe dar secundário, eu quero lhe dar superior. O que é que a gente precisa? Eu preciso ir para o Festival Internacional de Curitiba, porque lá Uhum. é a verdadeira escola, nos festivais. E aí, Sim, assim foi. Ele me proporcionou, eu fui para o festival, lá eu me inscrevi na primeira oficina com o grande Álvaro Apocalipse, e passei um perrengue muito grande, que Álvaro era arquiteto, e enquanto arquiteto era aqui um planejamento, ele tinha um desenho, e eu não sabia desenhar. Chegou meio-dia, disse assim, professor, eu não vou fazer, porque eu não sei desenhar. Ele disse, você é professora, faça como você faz para os seus alunos. E eu fiz, e saí com a minha Maria Clara. Tive a ajuda de muita gente, inclusive de Clarence Rodrigues, que ontem fez uma live maravilhosa. sim, Aí eu aprendi a técnica maravilhosa da lanternagem, que trabalhar com automotivo, sim. aquele material, e daí foi. Não paramos mais e o trabalho rendeu frutos. E foi dentro Passaram. desse contexto da. Só puxando já mais puxando. Dentro desse contexto da Escola Sesc que vocês criaram o Teatro Lambi Lambi, né? Eu sei que a Sim. Yasmine, ela era professora pedagoga do Estado e você também dava aula lá dentro da Escola Sesc. Conta um pouco pra gente como é que Não, surgiu a não. primeira caixa. Eu sempre fui diretora do SESC. Sim, Diretora, depois de diretora, era coordenadora. Só que eu também era professora do Estado. sim. Aí eu era professora de arte no Estado. Ismine trabalhava na Fundação por Ação Cultural e ela trabalhava nas comunidades. Era a época da ditadura. Um dia, quando eu criei o grupo de teatro de bonecos, eu trabalhava lá com. Antes da escola, eu tinha escola, depois da escola, eu fiquei só com um grupo de teatro, que cresceu muito, mas nunca tinha abandonado cá a escola. Então, apareceu um pelegrino, um menino que era um argentino, passando a técnica de espuma. A Uhum. primeira vez que nós conhecemos a espuma para uma construção. Aprendemos a fazer, e aí eu comecei a fazer, enquanto coordenadora da escola SESC, aí eu já era coordenadora. Saí daquele pequeno eixo e assumi as escolas todas de Salvador, da Bahia. E eu fiz uma bonequinha pequena, que nessa bonequinha que é reproduzida e reproduzida há 30 anos, que tinha um bebê que nascia. Para quê? Para desmistificar o nascimento, para contar sobre o nascimento, para falar sobre o nascimento, uma coisa íntima. Uhum. Ismine era minha companheira, nós tínhamos já fundado a associação, já trabalhávamos juntas. Um dia ela chega na sala e eu mostro a ela. E ela me diz, Denise, é segredo, um parto, um nascimento, existe a necessidade da gente segredar,
tornar íntimo. É a intimidade de uma mulher. Vamos tentar colocar isso, esse trabalho, no espaço guardado. E nós guardamos esse segredo e levamos o segredo para dentro da caixa dos Dos antigos fotógrafos de Lambi-Lambi, fotógrafos. fotógrafos de Lambi-Lambi, porque já estavam em extinção. A caixa do Lambi-Lambi estava já sendo extinta. Os lambi-lambeiros já estavam sendo extintos. Aquela modalidade, daquela forma como eles faziam, já estava sendo extinta. Nós criamos o Lambi-Lambi, e o Lambi-Lambi ele é criado com todas as características de um teatro convencional, só em tamanho pequeno. Uhum. Só em tamanho pequeno, porque nós tínhamos uma iluminação, tanto solar como artificial, aquele orifício de cima que servia. Nós tínhamos a música, nós tínhamos temos o espaço cênico, temos os atores ou as atrizes e temos o público. Né? Então, tudo que você precisa para falar sobre uma intimidade. E o público, assim, uma pessoa de cada vez. Que eu conto o meu segredo a quem eu quero contar. Eu não conto o meu segredo a qualquer pessoa. Se você quiser entrar para saber o meu segredo, você vai entrar na minha fila. Mas se você não quiser, aquilo não vai te mexer, não vai te incomodar. Porque tudo que a gente faz é devido a uma necessidade orgânica. Sim. Nada é feito sem uma necessidade. E a nossa necessidade naquele momento era de mostrar um nascimento, era de mostrar uma intimidade de uma mulher parindo. Entendi. Então o Lambi-Lambi ele surge nesse ambiente muito pedagógico, né? Ele vem também de uma herança muito forte que vocês têm, de familiar, de teatro de boneco. E outra, nasce de um parto, mas eu sou de família de parteiras. Sim. A minha avó, a minha bisavó, elas eram parteiras, as minhas tias eram parteiras. Só a minha mãe que não foi parteira. Mas a gente herdou ser parteira de bonecos. Que bonito. Então, nós estamos nessa estrada. Aí, o que é que acontece? Vamos nos especializar. Vamos aprender. Você tem um conhecimento teórico, prático, você tem aquilo que você aprendeu da sua ancestralidade, mas você também precisa se capacitar teoricamente, estudar para que você possa ter subsídios para você passar, dar informação correta do que você está fazendo. Nós já tínhamos uma vivência dentro do teatro. Nós já tínhamos uma vivência dentro de um trabalho de corpo. Ismene vem de um trabalho que ela fez capoeira. Ela vem dos estudos de Paulo Freire, que naquela época todos nós estudamos Paulo Freire. Mas a gente traz tudo isso, essa carga emocional, essa carga psicológica, essa carga biológica, a gente vai inserir no teatro. A gente vai imprimir o nosso conhecimento dentro daquilo que a gente acredita. E aí nascem os espetáculos, nascem as diversas modalidades de trabalhar. A gente criou, depois eu crio, o Império dos Sentidos, que é um trabalho... Que é a segunda caixa que você faz, né? O segundo espetáculo dentro do Lambi-Lambi. Segundo espetáculo, não é a segunda caixa, é o segundo espetáculo. Porque, assim, quero deixar claro para as pessoas. Eu assisti uma live que alguém dizia assim, para cada caixa, para cada espetáculo eu tenho uma caixa. Imagine se todas as vezes, se você fosse fazer um espetáculo, tivesse que derrubar o Teatro Nacional. Entendo. E ontem, na live do Clarencio, que ele está fazendo um espetáculo
com o lambe-lambe para a neta dele, ele criou uma solução extremamente simples. Ele criou umas capas. Ele bota, por exemplo, ele vai fazer um cenário de jardim e antes ele tem uma pedraria. Ele criou uma capa de jardim e bota em cima das pedrarias. E o cenário dele é com caixa desmontável. Quer dizer, isso é, assim, maravilhoso. Traz uma própria facilidade também da feitura do trabalho, né? Como um Sim, todo. várias possibilidades. Porque necessariamente não tem que você criar um teatro de lambe-lambe para cada trabalho. Uhum. Você pode ter até 10 caixas, 10 casas de espetáculo. Porque você vai fazendo oficina, as pessoas vão fazendo, as pessoas vão vendo, eu quero fazer uma casa, uma panela, eu quero fazer um orelhão, eu quero fazer o que a pessoa quiser fazer, é possível, porque o lambe-lambe é o teatro das possibilidades. Ele permite várias possibilidades. Antes da gente abrir para a pergunta das pessoas, minha irmã está aqui comigo acompanhando, a Patrícia está mediando junto, que está anotando as perguntas que as pessoas estão enviando. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Queria que você falasse um pouco sobre esse movimento que está tendo das apresentações de teatro lambe-lambe online agora, por conta da pandemia, que os artistas estão liberando os vídeos dos seus espetáculos. O que você acha desse movimento, dessa adaptação que a gente está tendo que fazer dentro desse momento? O que você tem para dizer sobre isso? Se tem alguma coisa também? Tem uma aqui, tem outra pergunta, que sugestão você nos dá sobre como criar uma dramaturgia para o teatro de lambe-lambe. Eu vou responder essa segunda daqui a pouco. Bom, claro. A gente não tem alternativa, sabe, Thales? Nesse momento, ou você se preserva e não mostra o segredo, ou você abre uma exceção nesse momento, porque nada é fechado, nada é inflexível. A gente não pode ter esse ego exacerbado, sabendo que o lambe-lambe foi criado para preservar um segredo. Agora, é o segredo. Mas, em cima desse segredo, você pode muito bem ver que dentro da sua dramaturgia, com espaço aberto, você tem que ter o possível plausível, o não óbvio. E as pessoas entenderem o que significa o não óbvio dentro de um espetáculo de lambe-lambe. Uhum. É a surpresa. Eu estou esperando uma coisa e de repente vem outra. As cortinas se fecham, acaba-se o espetáculo quando apagam-se as luzes e a cortina se fecha. Então, aconteceu. E vai acontecer assim, como todo mundo. Depois, nós voltaremos com um tubo na frente ou com o nosso segredo. Nesse momento de pandemia, é necessário que a gente tenha esse desprendimento de ego. Concordo. Veja que o teatro de lambe-lambe é uma arte de possibilidades. Se é uma arte de possibilidades, e a gente precisa trabalhar. Olha o que eu falei lá na frente, com as nossas necessidades. Qual é a nossa necessidade eminente? Nossa necessidade do momento. Uhum. É que a gente possa apresentar nossos espetáculos, você faça seu festival online. Claro. Não é? Então, agora, é necessário que a gente não faça qualquer coisa. Que cada ator, atriz lambe-lambeira, que se organize e mostre o não óbvio da sua casa de espetáculo, do seu espaço cênico. Que você tenha um trabalho onde o outro vai perceber, pô, aí está o não óbvio. Eu vou te dar um exemplo. Eu assisti uma live a semana passada, e Hermes Perdigão estava contando sobre a questão da avó, do sono da avó e tal, e vinha uma mosca, ou era um mosquito, e que atrapalhava, e aí a avó faz de tudo, bota deterfone, não sei o quê, e o bicho não sai. E, de repente,
Sérgio Bife, meu amado. E de repente a avó solta uma bufa, dá um pum, dá um peido. E o que é que acontece? O bicho morre. Isso aí é o quê? Eu não óbvio. É uma surpresa, só de você contar eu reagir de forma surpresa. É uma surpresa, mas é o possível, plausível que Ana Maria tanto falava no curso que eu fiz com ela. Sim. E ela fala sobre isso, sobre o possível plausível, o possível de ser aplaudido. O não óbvio, onde já se viu uma bufa, um peido, matar um bicho. E matou e o bicho caiu duro. Então, isso sabe, assisti uma outra que o cara estava dizendo que ele, o Bob de cabeça, aquele rolinho, era um cachorro. Que ele chamava, venha Bob, venha Bob, venha Bob. Quando você vê em cena, é um rolo de cabelo de mulher. É um Bob de cabelo. Está entendendo? Então, Sim. aí vem a questão da surpresa, do não óbvio, do possível plausível, do possível de ser aplaudido. A gente tem a abertura, mas essa abertura necessária, mas a abertura necessária consciente. É você ter essa consciência do que você está fazendo para despertar o ó do outro, Uhum. a surpresa do outro. Aí, respondi? Claro. Com certeza. Aí vem o outro quando ele fala sobre como fazer a dramaturgia. A dramaturgia é uma coisa que tem nos incomodado muito. Uhum. Tem nos incomodado muito porque a gente não pode, em 3 minutos, você tem que sintetizar um espetáculo. Essa é uma grande dificuldade também do artista É que uma vai trabalhar grande com a Ambilambe. dificuldade. Mas ele precisa ter humildade para poder entender. Ele vai e vem, ele vai e vem, mas ele precisa saber o que é que ele quer. Ele tem que ter uma fé cênica. Uhum. Ator e Método, ele fala muito sobre isso, Sim. naquele livro, Ator e Método. O que é a fé cênica? Você precisa acreditar na cena, naquilo que você vai fazer, no desfecho daquilo que você vai fazer. E a dramaturgia, ela perpassa muito por esse estudo dessas minúcias, de como você precisa resolver uma situação. Uma situação que o público está esperando que seja resolvido, para poder ele aplaudir. É preciso que a gente se debruce muito, é uma questão de pesquisa, de estudo. Nós precisamos, todos nós, estarmos bem atentos para essa questão da dramaturgia, porque ela não está ainda bem resolvida. As pessoas aprendem a fazer e acho que a casa de espetáculo chamada Teatro de Lambe-Lambe é um adereço para a sua performance numa fila. A minha caixinha eu boto e as pessoas ficam olhando e eu faço uma performance na fila. Eu acho isso, me desculpe, é uma falta de respeito com quem faz lambe-lambe. Teatro de lambe-lambe, você precisa adentrar na fila, você precisa ser convidado, você precisa ser até mesmo. Como é que a gente faz quando a gente vai para o teatro? A gente compra o ingresso, a gente lê o programa, a gente vê os personagens, a gente vê o que a gente quer. Tem uma sinopse. É todo um preparo para que você vá lá e assista aqueles 3 minutinhos de espetáculo. Uhum. Ele é um Não é espetáculo por si só, com várias por si só. engrenagens. Pois é, e com muitas dificuldades que nós Sim. enfrentamos. Muita dificuldade. Então, não é somente ele ser um adereço. Existe todas as
possibilidades para a sua casa de espetáculo ser respeitada, desde a hora da escolha do seu texto. Eu quero fazer Shakespeare, eu vou fazer bem feito. Em 3 minutos é difícil, eu vou chamar um diretor. Eu não posso ser cenógrafa, diretora, animadora, porque eu não domino tudo. Eu tenho que ter um diretor, ele tem que ver o que está bom, eu tenho que ter um figurinista, eu tenho que ter uma pessoa que faça música, eu tenho que ter uma pessoa que se preocupe com a iluminação. A luz, ela tem que estar junto com o espetáculo. O ritmo que o espetáculo dá, né? Triangula. É a triangulação. Sem essa triangulação, não existe trabalho. E é um estudo muito, muito apurado. Por quê? A gente precisa não ser folclorista. Uhum. O teatro de lambe-lambe não pode se permitir, apesar de só ter 30 anos, 3 décadas, de ser folclorista. A gente não pode trabalhar com folclore como se fôssemos folcloristas, porque nós temos que ter um processo de aprendizado, de conhecimento do que é cada coisa ali dentro. Senão, nós vamos cair no descaso. Não tem credibilidade no mercado. Você só dá credibilidade àquilo que é bem feito. Tem uma coisa que eu costumo dizer quando eu dou minhas oficinas. Inicialmente, eu falo o seguinte: para você fazer o teatro de lambe-lambe, você precisa ter, primeiro, o desejo. Desejo de fazer. Segunda coisa, você tem que ter ambição. Uhum. É uma ambição. Ambição não é aquela de desejar coisa dos outros. Uma ambição de fazer bem feito. A terceira coisa é resiliência. A resiliência, você tem que administrar os conflitos de forma generosa. Porque você, enquanto você está na construção, você não está construindo sozinho. Tem uma equipe, um coletivo que está com você lhe ajudando. Então, ali vão surgir os conflitos. E o terceiro é o comprometimento. Estar comprometido com a missão que você quer. Porque quem faz teatro de lambe-lambe tem uma missão. Ou então não faz, porque o lambe-lambe escolhe as pessoas. Isso é verdade. Veja, o Hermes está há 20 anos, ou mais de 20 anos. As meninas da Trágica estão, Inês está não sei quanto, Inês tem 30 anos que conhece o lambe-lambe. Muita gente está aí nessa luta há muitos anos, fazendo, batalhando, aprendendo, indo e voltando, aprendendo com o próprio aluno, com quem está dando oficina, com quem está recebendo, com a criança que vai assistir. Então, é preciso que a gente tenha o entendimento que fazer teatro de lambe-lambe é você estar pronto à doação. Eu percebo muito, vindo de encontro que você está falando, que quem decide trabalhar com o teatro de bonecos em geral, exige uma humildade muito forte do artista, porque ele está se deixando de estar em holofote para dar atenção ao boneco que vai estar à frente do bonequeiro, né? E aí quando eu penso no teatro lambe-lambe, que é miniatura e que é um processo muito minucioso de tentar transpor todo um espetáculo enorme que a gente faria num palco para um tempo curto, para um tamanho reduzido, exige ainda um pouco mais, talvez, dessa tal humildade que o bonequeiro precisa ter, né? De alguma maneira. Por ser minucioso e ter dado atenção só àquilo ali, do que está fazendo. Então, eu entendo muito o que você está falando também. E assim, as meninas estão aí, elas estão dizendo, 30 anos aprendendo. E nós vamos levar mais 30. E nós vamos levar mais outros tempos aprendendo. Porque está novo. É uma linguagem nova, mas é uma linguagem onde nós somos unidos. Nós estamos nos ajudando uns aos outros. Não existe essa história, porque eu vou fazer assim, isso é meu, é meu, é meu.
Não, o Lambe-Lambe é do mundo. Está no mundo, para o mundo, porque ele vem para cumprir uma missão de transformar vidas, de modificar, de ajudar as pessoas a ganharem seu próprio sustento, sem ter aquela loucura de um elenco de 30, e quando vai dividir o dinheiro, dá R$ 10 para cada um. Você, você tem, além de ter essa questão da sustentabilidade, ele é autossustentável, ele é miúdo, você leva ele para onde você quiser levar. É seu, é sua propriedade. Você pode carregar, tem essa sustentabilidade, mas também você tem um compromisso com aquilo que você vai deixar de resposta para o seu espectador. Entendi. A gente não pode, de repente, fazer qualquer coisa para apresentar ao espectador. Ele tem que ser respeitado. Sim, concordo plenamente com você nisso. Denise, a gente já está em 45 minutos de live, passa correndo. Eu quero aproveitar esses últimos 15 minutos para a gente responder perguntas de pessoas que estão assistindo. A Patrícia estava mediando, anotando e enviando aqui para mim. A gente tem alguma pergunta? Só um instante. Vai. O teatro Lambe-Lambe tem influência na pedagogia de Paulo Freire? Uma pergunta que fizeram. O teatro Lambe-Lambe, para você, ele tem influência na pedagogia do Paulo Freire? Toda a influência. Porque é pautado naquilo que a gente aprendeu lá com eles nos anos 70, e Smini é assim, uma ferrenha defensora. Toda. Quando ela conversar com vocês, você vai ver a defesa que ela faz, toda. Mesmo porque nós somos dessa cultura popular, dessa Sim. cultura de povo. Eu sou da cartilha do povo. Eu aprendi na cartilha do povo. Né? E a gente aprendeu o fazer fazendo, aprendeu no ensaio e erro. E o teatro Lambe-Lambe é isso. Você aprende no ensaio e erro. Você aprende fazer fazendo. Você aprende construindo e desconstruindo. A construção você vai fazendo e você vai chegando a um ponto que você quer, mas é no refazer, no fazer, no refazer, com erro, no reaprendizado, no refazendo, no recompondo. É isso, tem todas as influências, tudo. Ai, Inclusive com o construtivismo que foi a base do nosso trabalho. Eu, como professora, educadora, eu fui professora de alfabetização, eu alfabetizei muita gente, fui alfabetizadora de adultos, né? Existia a igreja São Cosme e São Damião, e eu alfabetizei muito adulto. Eu tinha 18 anos, já alfabetizava os homens de 40, de 50, de 60 anos, trabalhando com às vezes sem livro, sem nada. Mas a gente trabalhava. E essa base de Paulo Freire é muito importante na nossa vida. Vamos lá. A gente tem mais alguma pergunta? Por enquanto não, que a outra você já respondeu. Se alguém tiver alguma pergunta, é o momento. Eu tenho uma minha para você. Peraí, deixa eu falar aqui. Oi, Claro. Neuzinha, que prazer ouvir você, a mãe de um aluno meu que já está na universidade. Obrigada por você estar aqui me assistindo, meu bem. Beijos. Que amor. Eu tenho mais uma pergunta minha, Denise. Eu queria que você falasse um pouco desse processo dos 30 anos do Lambe-Lambe, dele ter feito um boom, né, de pessoas que começarem a trabalhar com ele, companhias que resolvem se especializar ou fazer festivais só sobre o teatro Lambe-Lambe, até fora do Brasil. Eu sei que você já citou muito em outras entrevistas também um pouco sobre o Antônio Bonequeiro e quanto que ele foi uma figura importante nesse processo de disseminação da linguagem. Você pode falar um pouco sobre isso? Posso. Veja bem, a gente começou, vai para a Feira do Interior, uma feira que tinha aqui, chamada Feira do Interior, que eram os 375 municípios, e a gente leva o Lambe-Lambe. 10 dias com o teatro de Lambe-Lambe, dormia e acordava lá. Nessa época, meu marido me disse, ou eu ou essa merdinha de Lambe-Lambe.
E eu preferi a merdinha do lambe-lambe, né? Caramba! Então, eu tenho 30 anos de separada, mas já me casei, já estou casada. Não tem problema nenhum, graças a Deus. E a gente passou 10 dias lá. Nesses 10 dias, nós aprendemos a conhecer o público de Lambi-Lambi. Nós aprendemos a conviver, viver e conviver com as pessoas. Daí, nós saímos de lá do teatro, desses 10 dias e fomos convidados para o Festival de Canela, Sim. de Nova Friburgo. Fomos para Nova Friburgo e levamos o Lambi-Lambi. Levamos o Lambi-Lambi. Nem o Teatro Negro de Praga foi teve mais sucesso do que o Lambi-Lambi. Não foi, Nessê? E aí, de lá, a gente já vai para Curitiba, vai para Canela, vai para o Festival Internacional de Canela. Em Canela, a gente trabalha, fizemos 2 anos em Canela, depois Smine vai para os Estados Unidos e é convidada pelo Banda de Papers para uma residência. Ela Sim. passa 6 meses lá e leva o Lambi-Lambi. Ah, eu sei que ela ficou um tempo apresentando também nas praças lá nos Estados Unidos. E eu vou para o Centro Latino-Americano participar de um curso com o grupo XPTO, que naquela época bombava o Centro Latino-Americano lá na aldeia de Arcozeiro, administrado pela ABTB, Associação Brasileira de Teatro Brasileiro, que era assim, o máximo para nós. E lá passamos um mês e conheci o Antônio. Nós nos conhecemos. Nos finais de semana, eu botava o Lambi-Lambi. Eu levei o Lambi-Lambi, eu botava o Lambi-Lambi, porque lá era um espaço de visitação, espaço turístico, e eu botava o Lambi-Lambi. Mas tinha uma oficina, uma carpintaria, de dar inveja. Uhum. Esse Antônio ficou alucinado. Ele ficou alucinado. Ele não via, ele ficava louco. E aí, 2 dias antes de nós sairmos de lá, a oficina acaba numa sexta-feira, nós ficamos sábado e domingo trabalhando de dia à noite, rolando de dia à noite, e ele saiu com uma casa de espetáculo, com o seu Lambi-Lambi pronto. E ele vai para Santa Catarina, ele era diretor, ele era ator, ele era cenógrafo, ele era tudo. Ele larga tudo só pelo Lambi-Lambi. E se dedica só para o Lambi-Lambi. E nessa dedicação, ele cria vários filhos. Aí ele vai pelo mundo e as pessoas conhecem. Outro grupo que também nos conheceu, tem uma parte, Maíra Coelho, que conheceu o Lambi-Lambi através da gente, e fez lá em Curitiba. Mas fez muito pouco, porque ela fez junto com minha ex-nora e foram para Charleville. Levaram o espetáculo que ela tinha, foram para Charleville, mas não durou muito. Mas quem fez mesmo deu esse boom foi o Antônio, que daí o pessoal, o Luciano conheceu, o Guilherme estava me contando hoje que conheceu através do Antônio, e as meninas vão para o Chile, e pronto. Mas também tinha lá em Nova Friburgo muita gente internacional, muita gente fora, e essas pessoas que viram também saíram por ali com a ideia de recriar o teatro de Lambi-Lambi. Entendi. Então, ele tomou esse voo. Teve uma época que ele dormia em berço esplêndido. Ficou que nem o Brasil, deitado em berço esplêndido. Ficou assim uns 5 anos deitado em berço esplêndido. A gente só fazia quando era convidado. Depois aí, nós criamos, Smine escreve um projeto e a gente ganha o troféu Cultura Viva. E nesse projeto Cultura Viva, nós fizemos várias oficinas, inclusive uma oficina com adolescentes com grupo de risco, que era na Casa de Salvador, que sócio
habilitado, não sei, uma conversa dessa aí que na Bahia toda vez eles mudam. Antiga FEBEM. Isso responde Deixa eu até ver. a pergunta aqui que a Emília... que a Emília não, perdão. Que o como é que é o nome dele? Joésio Cordeiro fez aqui, né, perguntando por que essa prática ficou um pouco até mais forte na região sul-sudeste. Foi um pouco também pela influência do Antônio Bonequeiro, né? A Sim, prática. sim. Sim, Denise, a sim. gente está a menos de 5 minutos de terminar a live. Ixi. Passou super rápido, foi muito gostosa a É, conversa. Eu tenho medo da gente não finalizar um pouco antes e simplesmente o Instagram finalizar, porque ele corta. Quando a sim, gente chega sim. no tempo de 1 hora. Olha, eu vou rapidinho responder isso aqui. Não está Claro. nessa tão pequeno Nordeste, não. Aqui nós já temos 50 bonequeiros, 50 lambe-lambeiros. O interior tá, o pessoal está fechando no interior e está bombando. Então, está se expandindo, Uhum. está melhorando. Tá. As coisas, as pessoas estão disseminando. Vamos lá, vamos finalizar para não Antes cair. da gente finalizar, você quer acrescentar mais alguma coisa que a gente não abordou nesses últimos 4 minutos? Não, eu só quero dizer que as pessoas precisam ter cuidado. Cuidado com sua plateia, Sim. com seu público. Cuidado com o que faz. Cuidado para não se expor. É necessário que o ator, a atriz de lambe-lambe tenha seu tempo para se preparar, para entrar, se concentrar para fazer o próximo espetáculo. É o respeito consigo mesmo. Não permitir que o fornecedor, aquela pessoa que está o contratante, lhe explore. Você tem que fazer 2 horas seguidas. Não, você tem que ter seu tempo do descanso. Você tem que ter o respeito com você mesmo. É necessário, nunca que se vá fazer o lambe-lambe sozinho, é necessário sempre ter uma pessoa do lado para conversar sobre o espetáculo, para falar sobre a performance, para estar atento, porque é assim que a gente faz uma condução. E o teatro Perfeito. lambe-lambe é um processo coletivo. Ele tem um momento que você está só, mas ele é coletivo. Ele é para todos. Pessoal, essa foi a Denise de Santos, uma das co-criadoras do Teatro Lambe junto com Ismini Lima. Teve presente no nosso festival ano passado, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, e esse ano vai acontecer online. Muito sucesso no Senhor Anima Rua, muito sucesso garantido, pode se preparar. Agosto é o mês do aniversário de Ismini, dia 17. Nós vamos estar Ah, festejando o aniversário dela junto com vocês. com Sucesso certeza. e todos participem, porque é um projeto maravilhoso, audacioso. Esses meninos novos são as nossas esperanças. Vocês são o que a gente diz, serão os nossos frutos. Existe uma raiz com 2 mulheres, 2 mães, mas os filhos são de todas as idades, de todos os tamanhos. Viu? Siga em frente, esse projeto já é sucesso e vá fazer seu trabalho bonito que vocês já fazem. Obrigado, Gratidão, Denise. gratidão. Obrigado, uma honra imensa ter você aqui conversando com a gente. Um beijo grande. Obrigada. Para quem não sabe, o Anima Praça vai acontecer esse ano online, no mês de agosto. A gente ainda está com a campanha aberta nos últimos 10 dias. Deem uma olhada lá. Obrigado mais uma vez, Denise. Uma honra imensa conversar com você. Beijo grande. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.